Inês. Pode ler? Dani lê? Não sei. Eu leio. Pode ler. 18 e 19? Capítulo 18. O pecado da presunção. O pecado da presunção está ao lado da virtude da fé perfeita e da confiança em Deus. Satanás se orgulhava de que poderia ter vantagem sobre a humanidade de Cristo, insistindo com ele que passasse da fé para a presunção. Nesse ponto, muitas pessoas já caíram. Satanás tentou enganar a Cristo através da vanglória. Admitia que ele estava no deserto, tendo fé e confiança de que Deus era seu Pai, mesmo sob circunstâncias difíceis. Então intimidou Cristo a dar-lhe uma prova adicional de sua completa dependência de Deus, mas uma evidência de fé de que ele era o Filho de Deus, atirando-se do templo. Disse a Cristo, se ele realmente fosse o Filho de Deus, não tinha nada a temer, porque os anjos estariam ali para ampará-lo. Satanás dava evidências de que conhecia as Escrituras pelo uso que fez delas. O Redentor do mundo não vacilou de sua integridade e mostrou que ele tinha perfeita fé no cuidado prometido por seu Pai. Não levaria a fidelidade e o amor do Pai a um julgamento desnecessário, apesar de estar nas mãos de um inimigo e colocado em uma posição de extrema dificuldade e perigo. Não iria tentar presunçosamente a Deus, a que agisse em sua providência por sugestão de Satanás. Este extraiu das Escrituras aquilo que parecia apropriado para a ocasião, esperando conseguir seus intentos, fazendo aplicação ao Salvador naquele momento especial. Cristo sabia que Deus realmente sustentaria, se ele lhe tivesse ordenado atirar-se do pináculo do templo. Mas fazer isso sem ser mandado, tentando o cuidado protetor e o amor do Pai, porque Satanás o desafiaria, não mostraria a força de sua fé. Satanás sabia muito bem que se Cristo prevalecesse e, sem ser ordenado pelo Pai, saltasse do templo para provar a sua afirmação sobre o cuidado protetor do Pai Celestial, justamente nesse ato estaria mostrando a fraqueza de sua natureza humana. Cristo saiu vitorioso da sua segunda tentação. Manifestou perfeita confiança e fé no Pai durante seu severo conflito com o poderoso inimigo. Nosso Redentor, da vitória lá obtida, deixou para o ser humano um exemplo perfeito, mostrando-lhe confiança e inabalável fé em Deus nas provas e perigos. Ele recusou prevalecer sobre a misericórdia do Pai, colocando-se em perigo, obrigando o Pai Celestial a demonstrar o seu poder para salvá-lo do perigo. Isso forçaria a providenciar em seu favor, e ele não deixaria para seu povo um exemplo perfeito de fé e firme confiança em Deus. O objetivo de Satanás ao tentar a Cristo era levá-lo à presunção audaciosa, mostrando a fraqueza humana que o impediria de ser um perfeito modelo para o seu povo. Pensava que se Cristo falhasse em suportar o teste de suas tentações, não poderia haver redenção para a humanidade, e o seu poder sobre ela seria completo. Capítulo 19. Cristo, nossa esperança e exemplo. A humilhação e os sofrimentos agonizantes de Cristo no deserto da tentação foram em favor da humanidade. Tudo em Adão foi perdido pela transgressão. A única esperança de o ser humano ser restaurado ao favor de Deus era através de Cristo. A humanidade se separou de Deus, e tão grande distância pela transgressão de sua lei, que não podia humilhar-se diante de Deus em grau proporcional algum à magnitude do seu pecado. O Filho de Deus podia compreender totalmente a gravidade do pecado do transgressor, e em seu caráter sem pecado,
Somente ele poderia oferecer pelo ser humano uma expiação aceitável, suportando o sofrimento agonizante do desagrado do Pai. A tristeza e a angústia do Filho de Deus pelos pecados do mundo foram proporcionais à sua excelência e pureza divina, bem como à magnitude do pecado. Cristo foi o nosso exemplo em todas as coisas. Ao vermos sua humilhação na longa prova e seu jejum, a vencer a tentação do apetite em nosso benefício, devemos aprender a vencer quando formos tentados. Se o poder do apetite é tão forte sobre a família humana e sua condescendência é tão temível que o Filho de Deus se submeteu a tal teste, quão importante é que sintamos a necessidade de manter o apetite sob o controle da razão. Nosso Salvador jejuou aproximadamente 6 semanas, a fim de que pudesse ganhar para o ser humano a vitória sobre o apetite. Como pode um pretenso cristão, tendo uma consciência esclarecida e tendo a Cristo diante de si como seu exemplo, submeter-se à condescendência com o apetite que tem debilitado a mente e o corpo? É doloroso que hábitos de satisfação própria, às custas da saúde e poder moral, estão atualmente jogando grande parte do mundo cristão nos laços da escravidão. Muitos que afirmam santidade não examinam razoavelmente o longo período de jejum e sofrimento de Cristo no deserto. A angústia dele não era tanto pela terrível fome, mas pelo senso do resultado penoso da condescendência com o apetite e paixão sobre a humanidade. Ele sabia que o apetite seria o ídolo do ser humano e o levaria a se esquecer de Deus, colocando-se diretamente no caminho da sua salvação. Nosso Salvador mostrou perfeita confiança de que seu Pai Celestial não iria deixá-lo sofrer a tentação acima do que ele poderia, dando-lhe força para suportar. Ele daria a vitória se ele pacientemente enfrentasse a tentação a que estava sujeito. Cristo não colocou a própria vontade em perigo. Deus tolerou que Satanás, por um tempo, tivesse esse poder sobre o seu filho. Jesus sabia que se preservasse sua integridade nessa posição de extrema aprovação, um anjo de Deus seria enviado para aliviá-lo, se não houvesse outra maneira. Ele tomou a natureza humana e foi o representante da humanidade. Esse capítulo 18, né, que fala o pecado da presunção, como que os irmãos entendem que seja presunção? Deixa eu dar um exemplo, eu queria falar mesmo isso de novo, vou aproveitar. E quando eu falei da pressão que a gente pode cair nela, muitas vezes é igual o irmão falou, né? Às vezes se a gente pensar que eu tô bem demais, a gente nem momento algum tá fazendo alguma coisa de bom. Mas às vezes a gente pensa, a presunção, pelo menos, vocês dizem se eu posso estar errado, né? Eu mesmo, o que eu vejo também, nosso meio mesmo, a gente às vezes, a gente admite que nós somos pobres, somos miseráveis, mas a gente gosta de dizer, não, mas pelo menos eu tento, eu tô lutando. Inclusive até li um texto esses dias que você tomou muito cuidado com esse texto, que a irmã White fala que, até tá na Bíblia White, não sei qual parte, tá em Tiago 5, que fala sobre que Deus não dá cura para quem não tá fazendo, Deus não responde a oração, casos que Deus não responde a oração, se Deus não vai responder a oração, se eu tô para a sua cura da sua saúde, não posso orar pelo irmão, se o irmão tá comendo tudo errado, Deus não pode, ele não pode. Porém, aí a gente pode cair no negócio, então, o irmão lá tá errado, então acho que pode ser presunção a isso. Eu, pelo menos, tô tentando aqui, alimentando, eu sei que eu não consigo nada, mas eu tô tentando, mas aí o irmão não, o irmão, eu nem não vou lá no irmão, não visito o irmão, e aí fazer o quê? Desacreditar, desistir do irmão, acho que é presunção. Você acredita que você é pobre, mas você pelo menos tenta. O irmão não, o irmão nega a verdade, ele come carne. Então, se você eu não vou nem visitar. Você é melhor eu
E aí eu acabo o quê? Sendo a presunção de que eu não devo orar pelo irmão, eu não devo visitar o irmão, porque o irmão come carne, o irmão ele nega, e realmente, às vezes o irmão nega o mesmo. Igual lá, a gente tem muito na igreja, a gente vê, o irmão nega o mesmo, às vezes os irmãos têm 30 anos de igreja, eles negam o mesmo. Eles falam, não, eu aceito tudo que tá. Mas não é verdade, porque se aceitasse não faria. Aí são 30 anos, eu não tenho nem 30 anos de vida, aí eu já aceito. Mas aí a gente cai na presunção de que eu desisto do irmão, eu não vou lá falar com o irmão. Tudo que envolve irmão, eu nem vou. E eu acho que isso pode ser presunção. Por quê? Porque eu assumo que eu sou miserável, mas pelo menos eu tento. E o irmão, que ele é também um miserável como eu, mas ele nega, ele já era, ele está condenado. Acredito que isso é presunção da nossa parte. E muitas vezes a gente tem tendência para isso. Ah, não vou não. Ah, não vou lá no desbravador. Ah, não vou lá no não sei o quê. Porque lá o povo só fala. Ah, não vou no pequeno grupo daquele negócio que só fala heresia. Ai, a música lá tem bateria. Então às vezes, como que a gente então vai testemunhar para os irmãos de longe se eles não veem? Como que a gente vai estar orando lá com eles? Como a gente vai estar dando um bom testemunho mesmo assim? Como a gente pode estar dando uma sugestão? Eu acredito que pode ser realmente difícil a gente mesmo com tudo isso, muitas vezes pode ser que as pessoas ainda neguem, até porque todos os profetas, né, ou quase todos foram negados, né, então pode ser que seja, mas eu acho que isso é um compromisso nosso para com Deus, né, tá lá, tá ajudando e faz a nossa parte, porque pelo menos de todos que lá tá no lugar que muitas vezes na igreja, alguma coisa que tem na igreja, às vezes a gente sabe que tem coisas que a gente discorda, assim, pelo que a gente estuda, a gente percebe que não é o melhor, mas se a gente não está nem lá, como que pelo menos, dos sinceros lá podem pensar diferente, pode vir a mudar, pode vir a ser influenciado pelo seu testemunho, né? Pode querer buscar estudar também junto com você. Então isso acho que isso é presunção, é uma coisa que a gente pode cair nessa presunção de vou nem orar pelo irmão não, irmão nem come carne, vou orar pela saúde do irmão. Igual sair lá agora, orar pela saúde do irmão, a gente sabe como orar. Mas a gente tem que orar por quê? Para que Deus abra o olho do irmão, para que Deus quebre o coração dele e que ele aceite. Eu posso não orar pela saúde, porque aí eu vou estar fazendo o que com meu Deus? Vou estar chamando meu Deus de tolo, vou ficar pedindo uma oração de saúde para o cara. Não, mas eu posso pedir que Deus quebrante, que ele se transforme, que ele aceite a mensagem, mesmo que pareça que ele não aceita. O Neildo vai ler. Eu ia falar. Pode falar. Assim, no meu ponto de vista, né, não sei, posso estar enganado também, mas o que eu entendo a respeito da presunção, ainda mais nesse texto aqui, no primeiro parágrafo, número 18, fala: o pecado da presunção está no lado da virtude da fé perfeita e da confiança em Deus. Né? E aí cita o exemplo de Cristo, né? Satanás queria pular, assim, não, você joga daí, Deus vai te salvar, está escrito, tal. Então, é o seguinte, a gente se baseia em alguns textos da palavra de Deus, né? E acha porque a gente tem conhecimento daquilo e coisa e tal, Deus sempre vai fazer do jeito que a gente acha que tem que ser, né? Por tipo exemplo, assim, porque o que eu perguntei, porque às vezes eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade para entender um pouco o que é a presunção. Eu queria saber o que os irmãos acham, né? Será que seria assim, bom, eu conheço a Bíblia, o Espírito de profecia, estou na igreja certa, estou andando aí no caminho, naquilo que eu consigo andar, então Deus é obrigado a me abençoar. Deus tem que me salvar. É isso, então? Também. Deus tem que me salvar. Eu entendo Deus assim. tem que me salvar. Isso, porque você se acha suficiente. Tipo assim, não, eu guardo os mandamentos de Deus. Você começa a medir. Importante saber, né? Entendeu? Você começa a ter um você não sabe. tipo tem um termômetro, né? Assim, ó, o termômetro é de 1 a 10. É de 1 a 10. Eu tô no 9 aqui, aí amanhã eu falto vencer mais uma coisa talzinha, pronto, cheguei no 10. Eu já tô aqui, então já tô bem, né? Você é uma autoconfiança que você tem. Por quê? Porque a gente vê isso na habitação de Cristo. Satanás falou assim, ó, se joga daí que Deus vai te salvar, né? Tá escrito, né? Então, como a gente pode se basear em vários textos que está escrito, né, de promessas de Deus para nós, e a gente se ter essa presunção em cima apenas daquele texto, né? Por exemplo, o justo virá pela fé. Fala assim, não, agora tá bom, eu não vou trabalhar, vou ficar na rua, Deus só viver pela fé, então eu vou ficar aqui dentro de casa, esperando o maná cair do céu aqui, dentro de casa. Então eu vou ficar aqui, Deus só vai ver pela fé, eu não vou trabalhar, eu vou ver só pela fé, vou ficar aqui esperando a providência de Deus e tal. Isso é presunção. Porque... Eu procurei aqui no dicionário a palavra presunção, apareceu.
É o ato de presumir ou de presumir. Julgamento baseado em indícios, aparências. Aí aqui fala, é uma opinião excessivamente boa acerca de si mesmo. Confiança. É bem. Por É isso que autoconfiança. a mesma coisa de se jogar, também às vezes é o que eu falei, não orar, por quê? Porque eu tenho certeza que eu oro, eu tô aqui, eu vou vencer. Eu sou miserável, mas eu vou conseguir, porque eu tô tentando. Os irmãos ali, nem vou. Porque Não vou nem ficar perto do irmão, vou ficar perto do outro irmão que é mais santo. Aí eu vou ficar perto Porque dele. é interessante, ó, Satanás se orgulhava de fazer Cristo. Excessivamente boa de si mesmo. Você vê, irmão, como que a gente é? A gente nunca, quando a gente vai medir a nossa fé com a fé dos outros, a gente nunca pega Cristo. Porque a gente vai ver o quanto que a gente tá feio e que a gente tem que melhorar. A gente se A faz gente como sempre parâmetro. pega uma pessoa que a gente, aparentemente aos nossos olhos, a pessoa tá lá embaixo. Aí você, isso aí é um calento pra você. Você olha e fala, nossa, ele tá feio na foto, eu pelo menos tô um degrau Aí se acima, você né? vê uma pessoa que vive mais que você vai falar o que dela? Ah, Ai, que fanático. fanático. Não é assim também? Quer se E ó, mostrar esse daí. E olha que interessante, aí fala assim, ó, Satanás se Às orgulhava. vezes até nós mesmos que professamos a verdade presente, podemos cair nesse engano. Muito mais, tá mais fácil ainda. É, exatamente. E aí, aqui, ó, só para concluir aqui, ó, Satanás se orgulhava de que poderia ter a vantagem sobre a humanidade de Cristo, insistindo que ele passasse da fé para a presunção, né? Então, a fé e a presunção estão ali em posições antagônicas, né? Por quê? Porque o que é a fé? O que a Bíblia define como fé? O que é fé, Marcão? Está escrito lá. A fé é o firme. fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Exatamente. Então, isso é fé. É diferente da presunção, né? A fé, você vai agir e esperar a providência divina. Você vai assim, eu não sei o que vai dar, Deus mandou fazer isso, mas eu vou fazer. Mas você vê a presunção aí, vem depois da fé. Não, então, ele aqui falou que ele queria Satanás queria pegar Cristo, fazer ele passar da fé para a presunção. É que quer dizer que elas são uma linha muito tênue. Isso mesmo. Elas estão muito perto da outra. Então, assim, eu posso estar andando ali na fé e na virtude. Mas se eu olhar assim um pouquinho para lá, eu já posso fazer assim, ó. E cair na Me presunção. corrijam se eu estiver errada, mas eu não sei se nós lemos ou se alguém comentou aqui, alguma coisa assim, sobre Ellen White, que ela ficou meio receosa de estar recebendo, né, As as mensagens. mensagens e ela começa, isso Se meio que exaltar. começa a se Sim. exaltar. Sim. E Deus falou que colocaria a mão Por isso que ela teve tantas de enfermidades. enfermidade Exatamente. sobre ela, para Sim. não Tá cair escrito. nesse da presunção, tá vendo? Ó, eu recebi de Deus, Nossa, então tanta Isso luz. poderia acontecer com elas. Sim. Exatamente. Viu? Interessante aqui, Segundo ó. Coríntios- Esse. Peraí. Agora é Segundo Coríntios capítulo 12, Gostei, diz o viu? seguinte. Me ajudou. Segundo Coríntios capítulo 12 diz assim, ó. E foi-me dado um espinho na carne, para que eu não se obedecesse pelas excelências das visões que o Senhor tem me dado. Então, as enfermidades de Paulo, as perseguições de Paulo, foi para quê? Para conter o orgulho, para que ele não se orgulhasse, porque ele seria o melhor, ou isso. Então, algumas coisas que aconteceram na vida dos profetas foram simplesmente para dosar eles, para saber que eles eram seres humanos igual aos outros, não tinham um poder especial mais do que os outros. Ou então, vamos supor, nós vemos um irmão pregando e falamos, nossa, o irmão pregou ali, não foi muito bem, mas se fosse eu que pregasse, se fosse eu que pregasse, eu ia... E a gente faz isso. A gente faz A muito gente isso. temos que realmente, né, se policiar, porque principalmente quando a pessoa está falando de um assunto que você entende bastante sobre aquele assunto. Né? Então é muito difícil você ver alguém falando de um assunto daquele que você domina muito bem e a pessoa dá umas mancadinhas, deixar algumas coisinhas de fora, não falar e fala, nossa, se fosse eu, a pregação tinha saído melhor. Né? Pode ser isso também. Essa aí não entra na presunção, é arrogância. Posso ler o texto agora? Porque a presunção, o texto mesmo diz, se colocar em tentação que Deus não pediu para dar. Pula Jesus aqui abaixo, porque os anjos darão a hora a teu respeito. Para você não tropeçar na pedra, né? Mas ele cortou o texto em todos os seus caminhos. Quando você estiver no caminho de Deus andando, Deus vai te guardar. Mas quando eu me coloco assim, já que Deus vai me guardar, está escrito, eu me coloco com a tentação. Fica procurando. Aí é presunçoso, é uma presunção. Então, Uma Satanás das mentiu. presunções hoje dentro do nosso contexto irmão, quem está salvo levanta a mão. É presunção.
A pessoa tá bem presunção aí. Então salvo, igual o que ela leu aí. Se fala de si mesmo alguma coisa a mais. Eu tô salvo. Perigoso isso aí. Ou no pecado agarrado, tô salvo. Perigoso. Isso é verdade. E se colocar na tentação. Principalmente nesse do. Olha uma presunção aí. A pessoa diz assim, ó. Vamos supor, Deus fala para não frequentar certo tipo. Vai pra Rainbow lá pra. Nem é Rainbow mais. Não é pra ir pra rua, velho. Ó, os anjos não vão entrar lá, vai te deixar. Não, mas eu sou uma pessoa de Deus, eu vou entrar. É presunção. Ela até cita aquele texto, os anjos darão o meu respeito e me guardar. Então, Presunção. no caso de Ló, então em Sodoma, será que foi isso? Será? Tipo isso? Foi Ló. também. Ele sabia que Também era errado. Sodoma, Abraão falou para não entrar em Sodoma. Que é a cidade pecaminosa, ele foi lá e a mentalidade dele também. E Deus me guardar. Exatamente. Aconteceu. Eu sou um servo de Deus. Exatamente. Em qualquer lugar. Presunção mesmo. É tipo isso. Não, Como não. ela falou, acho que a melhor definição é assim mesmo. Você se colocar em tentações, Deus não. Oxê. Porque. Olha aqui pra casa, mas foi. Posso ler o texto? Pode. Não. Achei. Achou então aí. Mas olha só, 20 caras de personalidade volume 1, inclusive nós temos aqui no grupo também, é exatamente nesse contexto. Eu li para minha esposa hoje, nós fazendo uma leitura de tarde, mas olha só o que diz aqui com relação à presunção. Pessoas há que descuidadosamente se colocam em cenas de risco e perigo, se expõem a tentações das quais seria preciso um milagre de Deus para sair ilesos e incontaminados. São atos presunçosos, esses dos quais Deus não se agrada. A tentação de Satanás ao Salvador do mundo, aí seria até essa situação, de lançar-se do pináculo do templo, foi firmemente enfrentada e resistida. O arqui-inimigo citou uma promessa de Deus como segurança, para que Cristo pudesse fazer isso na força da promessa, está na Bíblia. Jesus enfrentou esta tentação com a Escritura, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Qual que é a passagem? 20 caras de personalidade? 1, capítulo 3. Da mesma maneira, instiga Satanás os homens a entrarem em situações em que Deus não requer que se ponham, apresentando a Escritura para justificar suas sugestões. E aí, só para finalizar, ainda nessa aqui, as promessas de Deus não devem ser reclamadas temerariamente por nós, como proteção, ao mesmo tempo que nos precipitamos desassombradamente no perigo, violando as leis da natureza ou desconsiderando a prudência e o juízo que Deus nos deu para deles usarmos. Como fala aqui, isto não seria fé genuína, mas presunção. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de mudar. Então quer dizer que se eu for, um exemplo, se eu for... como posso falar isso, Fulano, né? Vamos lá. Eu tenho um negócio assim que eu sei que tem uns irmãos meus, né? Que eles estão se envolvendo lá, estão fazendo um grupo. E eu sei que nesse grupo acontecem coisas contraditórias, né? Ao que a gente tem de luz. E eu quero me envolver no grupo da igreja, não estou falando do outro grupo da igreja mesmo, tá? E eu quero me envolver nesse grupo para ajudar ali, porque eu tenho fé em Deus que eu posso ali estar ajudando os irmãos, posso... Será que eu estou sendo presunçoso fazendo isso? Só estiverem fazendo coisa errada. Não, é isso que eu estou falando. Às vezes os irmãos, por exemplo, estão fazendo um grupinho lá que lá come presunto e toca bateria no grupinho, vamos dizer. Aí eu quero ir lá para dar um exemplo para... Quer comer presunto e tocar bateria junto? Não, é exatamente isso que eu quero dizer. Não, eu não vou comer e nem vou tocar. Se você for lá para dar o testemunho pro pessoal, irmão, isso aí não é... Aí que tá, é isso que eu tô querendo saber. Se eu quero ser diferente de lá, é lógico que eu vou fazer o mesmo. Tem um detalhe aí nisso aí. Eu quero saber se é presunção Você isso. foi chamado lá ou você se colocou? Eu quero estar lá. Porque Jesus, o pessoal cita, Jesus ia pro prostíbulo, Jesus ia pro bar. Ele nunca disse, eu vou lá. As pessoas convidavam, os cachaceiros, os prostitutos. Tem como você vir na minha casa dar um estudo? Jesus ia. Aí ele fazia a diferença. Ele nunca se colocou. Você pode ver que os fariseus, ele nunca foi. Eu vou me encontrar com vocês. Não, quando os fariseus vinham, ele. Opa! Já. Então não é eu me convidar. É eu ser convidado. Irmão, não quero que você venha aqui porque eu vi que o irmão é bem cristão. Vamos ajudar aqui. Aí você pode ir no hotel, no boteco. Você pode ir em qualquer lugar, porque aí Deus vai com você. Agora me colocar lá, vamos supor, vou assistir futebol, vou no estádio para ganhar uns irmãos de futebol.
Não vai dar certo. Aí é presunção. Você colocou em tentação. É verdade. Colocou o pé lá na tentação que quis. Aí os anjos não vão guardar. Eu sei que Deus é O minha que você pode fazer é ficar pro lado de fora do estádio ali, se não terminar o jogo sair, aí você distribui seu material, fala dos amigos. É diferente de você entrar lá no estádio e ficar assim o jogo com eles. Então, É bem delicado isso aí. discernimento espiritual. Posso ler o texto agora? Capítulo 19, o último parágrafo aí. Nosso Salvador. Posso ler? Nosso Salvador mostrou perfeita confiança de que seu Pai Celestial não iria deixá-lo sofrer a tentação acima do que ele poderia, dando-lhe força para suportar. E dar-lhe-ia a vitória se ele pacientemente enfrentasse a tentação a que estava sujeito. Cristo não colocou a própria vontade em perigo. Deus tolerou que Satanás por algum tempo tivesse esse poder sobre seu filho. Jesus sabia que se ele preservasse sua integridade nesta posição de extrema provação, um anjo de Deus seria enviado para aliviá-lo. Se não houvesse outra maneira, se não tivesse outra maneira. Ele tomou a natureza humana e foi o representante da humanidade. O que me chamou a atenção é aqui o seguinte: Jesus tinha consciência que Deus não ia provar acima do que ele poderia suportar. Mas quando é que nós sabemos o quanto nós suportamos? Não sabemos. Se a tentação vem é porque não é suportar, Deus fala, não tem tentação. Não sabemos até onde vai ser. Deus, mas Deus permite. Esse é o que eu chamo de chave, sabe por quê? Porque a gente tem a ideia, não. Por esse aqui eu posso passar, porque esse aqui eu venci. A gente tem um excesso de confiança porque venceu alguma coisa. Aí vai entrar na presunção de novo. A gente cai em perigo. Porque eu sempre tenho falado, existe algum ponto forte no homem? Não. Nenhum. Só entende. Não existem pontos fortes no homem. Em nenhuma situação. Porque ele é fraco. A nossa força vem de Deus. Então, toda tentação que vier permitida pelo Pai, na ocasião de obediência, você suportará. De obediência. Mas agora, vindo a gente chama de provação e a gente confunde provação com tentação, porque você desobedeceu e vem sobre ti algum mal, alguma coisa, aí você fala que está sendo provado. É mentira. Porque você errou, você fez coisa errada e está colhendo e você acha que Deus está provando você. E é mentira. Então nós temos que saber muito bem separar essas coisas. A gente não cair nesse engodo. Não, estou sendo provado. Todo mundo está sendo provado por Deus? Não, é mentira. Todo mundo está sendo tentado por Deus? É mentira, porque a Deus ninguém tenta. A Deus ninguém tenta. Ele permite que a tentação venha para que você seja instruído como vencer essa tentação. Então, se vier a tentação a você por obediência, saiba. E se ela vier, é porque Deus tem capacidade de vencer por você. Não é você que vence. É Cristo que vence por você. Cristo que vence por nós. Este é esse aqui que eu queria frisar para os irmãos. Eu só amarrar o negócio do irmão, porque ele está gravando para a pessoa achar uma brechinha aí. Quando a pessoa, igual ele falou assim, tipo, eu não fui convidado para um lugar, mas eu vou, vai. Eu sei que as pessoas comem de pelo de coisa. Pode acontecer um erro das pessoas, eu sei, é chato lá, entendeu? As pessoas não querem que eu fale aquele assunto, sabe que a minha vida, vamos supor, eu não como aquelas coisas, eu fico com uma pessoa chata lá e fica um sabor dentro do local. Então, se eu fui convidado, as pessoas são sinceras, querem aprender, eu posso estar lá. Agora eu vou lá só, vamos supor, tentar ajudar os irmãos, você vai 1, 2, 3, admoesta e as pessoas não querem, é melhor cair fora, senão você fica uma pessoa chata no local. Mas, irmão, eu não quero saber disso aqui, senão você está falando de comida, eu não quero. Então, você tem que se retirar. Sim, Jesus não ficava num local que ele não era bem recebido. E a gente tem um No livro exemplo. de Provérbios, só para completar ali, pode dizer assim, olha, ao tolo o que diz? Repreende 2 ou 3, depois a parte assim dele. Sabe? Sim.
E temos o exemplo também dos discípulos, Jesus falou, né? Vai de 2 em 2, vai nas casas, leva para de Deus. Se a pessoa não quer rejeitar, sacode a poeira dos pés e vai embora. Deixa lá, vai para outro. Então a gente tem, né? Cada pessoa tem o seu. Esse discernimento, né? Deus falou. A pessoa. Não pode ser regra, né? Sim. Porque às vezes a pessoa. O Espírito Santo tocando pra pessoa tá naquele local, mas ela vai, ela pode ir. Mas se ela admoece, fica coisa chata, a pessoa. É melhor cair fora. Aí toda vez que ele vai se lá vem ele. É. Aí a pessoa começa a Você fica chato, a pessoa não gosta de você, fica. Você nem precisou falar nada. Nem precisou falar nada. Já sabe, ixi, lá vem ele. Sim. Aí começa a soltar piadinha, começa a falar isso. Olha lá. Isso aí é boa. Só a operação, isso aqui. Por um texto é na capítulo 19, no finalzinho da página aí, ó. Ele sabia, no finalzinho, ó. Ele sabia que o apetite seria o ídolo do ser humano e o levaria a se esquecer de Deus, colocando-se diretamente no caminho de sua salvação. Comentei, irmão. Olha, se colocaria no caminho da salvação o apetite? Tá vendo aí? Aí é. Como é que é? Ó, Ele não para no errado. É. Qual? ele sabia. Qual? 16 do finalzinho aqui, ó. 19. É 19, desculpa. 19 aqui no Aí diz assim, ó. finalzinho. Ele sabia. Jesus. Jesus, ó, ele sabia que o apetite seria o ídolo do ser humano e o levaria a se esquecer de Deus, colocando-se diretamente no caminho de sua salvação. Que coisa, não? Então, alimento tem Gente, tudo como a alimento- ver com salvação. Eu tô aprendendo muito que assim, o apetite, ele tem Final. tudo a ver. Não tem, cara. Aprendendo Né? verdade. Eu tô aprendendo 19, assim sei. que o apetite ele é a 19, base de 18. tudo. 19, irmão, aqui, ó. É no penúltimo Pra parágrafo. mim, Por para isso a é a vitória. reforma mais difícil para se fazer. É a reforma mais difícil para se É fazer. mais difícil, porque é tão É o gostoso penúltimo comer. parágrafo. É. É um Às vezes, É vício. às vezes, Dani, a gente não come carne, não come muitas coisas, açúcares. A gente come muito, Exagera, não é saudável, né? Não, entendeu? né? Não tem Enche o prato de esperança das mel, coisas saudáveis. enche o prato de... Vai, eu não como açúcar, vamos botar aqui meio litro de mel aqui em cima desse. Entendeu? Aí tem pena. É integral, então eu posso comer esse pão inteiro. Aquele Mas é patê, legal, não vou comer a aquele forma patê todinha, você come... Na verdade, a temperança é O pão comer inteiro. moderadamente faz bem, a besteira tudo faz mal. É muito Essa é a verdade. difícil. Na minha opinião, a reforma de saúde é a mais difícil. Por isso que falou o texto que está no caminho, aí fica até o É o entra domínio no caminho da salvação. envolve Só o tropeça domínio nisso. próprio, sim. Sério, sério. Só fazer uma pergunta aqui. Vai. O apetite aqui é só na questão do alimento? Eu acho que entra tudo, né? Mas Sexual, mas aqui eu acho que ele é vai tudo. discernir, a ele dentro da é um alimentação. ponto de partida. Você tem que ter o Não, eu seguinte, sei, eu sei. Mas é tudo. O ponto de partida É, é. mas é tudo. Mas Sabe só por que quê, apetite Marcão? aqui ó, não só se foca em comida. vem na minha mente aqui o seguinte, Então, Marcão. Mas Pode falar. Vem na minha mente que é o Bem seguinte. antes. porque a comida Bem antes, é uma das mais Então. difíceis. Por quê, Então, gente? chefe, Se a pessoa come carne, sei lá, muita assim, ela vai despertar o que nela? Quais apetites? Paixões sexuais. Isso. Então, vem na minha mente agora a seguinte ilustração. A seguinte ilustração. Suponhamos que o apetite é uma chave e um quarto onde está cheio de pecado é onde é a chave, é o quarto dessa chave. E aí você abre a porta. E a partir do momento que você abre a porta, você já está sujeito ali a um monte de pecado à sua vista. Então, o apetite é a porta de entrada, né? É a chave. Outra chave que te leva a vários outros pecados. É por isso que a gente veio aqui já 2 vezes. Tem um outro texto que a gente leu aqui falando que os pecados antediluvianos Quem não consegue a controlar condescendência com o apetite. o comer, não consegue controlar outras coisas. Porque vem outras Não coisas. consegue controlar. Você não vai conseguir controlar. Tem um texto no Consciência da Higiene Alimentar que fala que se nós controlarmos, se a humanidade controlar o seu apetite, né, Ela vence vencer essa Qualquer tentação. tentação, ela tem poder de ver o poder divino sobre ela, que ela consegue resistir qualquer tipo de tentação que Satanás manda sobre ela. Se eu não me engano, está na página 66 do Consciência da Higiene Alimentar. Não tenho certeza, tá? 66 ou 67. É lá no começo, Consciência da Higiene Alimentar.
Marcão aí e os irmãos. E outros exemplos de apetite pra gente vir a... Não, Marcão, porque se o senhor não sou, é capaz de o senhor estar pensando, entendeu? Então pode estar dando luz aí pra nós. Eu entendi. A questão é a seguinte, o Marcão falou, está correto. Só que assim, veja, Adão, ele caiu pelo apetite, certo? Ele comeu o que não era para comer, foi a queda ali. Satanás fez a mesma coisa com Cristo. Coma isso, para que ele fosse cair. E aí, o que os irmãos estão mencionando é o seguinte, dependendo do que nós ingerimos, a nossa mente fica anuviada. E aí nós vamos ceder outros tipos de apetites, que é como fosse ladeira abaixo, entendeu? Condescendência. Aí entra apetite carnais. Vou falando no termo geral, apetites carnais, de modo geral. Não estou falando de comida, mas outros tipos de coisa. Aí entra como um sentimento de ira, irritadiço, sentimentos sexuais, aí para coisa pior. Né? Aí nem à toa que a serva do Senhor fala que tem muitas pessoas que agem como verdadeiros animais, né? Sem controle nenhum. Então quando fala de apetite, isso está relacionado à salvação, porque vai diretamente para o pecado. Se você não tem um controle sobre o apetite, vai te levar para o pecado, porque isso vai mexer aqui, ó. É aqui que nós conseguimos compreender a palavra de Deus, é aqui que manifesta a nossa fé. Tá, então eu vou apimentar o negócio aí. Pode apimentar aí? Pimentar? Pimenta não é bom não, Pimenta é condenado por prejuízo. Não é bom não, Marco. Pimenta dá um sabor um pouco... A gente sabe que é sentido figurado, Marcos. É sim, mas tem que Pode continuar com essa pimenta aí. Quero ver o texto. Se alimento está ligado ao nosso comportamento, e como nós muitas das vezes que não comemos carne, e temos um apetite regrado, temos um comportamento mau. Depende, Marcão, porque é o seguinte, vai ver o comportamento já era pior e está modificando, dependendo da situação. Entendeu? E outra, não é só o apetite que transforma a pessoa. Não é só o apetite, veja só, a gente fala bem assim, olha, eu vou fazer outra pergunta. Isso, nós costumamos falar assim, o sábado não me salva. O sábado não me salva. Com certeza. Né? Guardar o sábado não me salva, mas eu não guardar me leva a me perder. Eu me alimentar bem não significa que eu vou estar salvo, mas eu me alimentar mal significa que eu vou me perder, porque eu estou todo anuviado. Entendeu? A chance é muito grande mesmo. Ainda mais nos dias de hoje. Somente se conhecer o assunto. Para piorar ainda, você conheceu o assunto. Eu lembro que uma vez, o Alexandre lembra, teve uma semana de oração na igreja, era a época do pastor Ailton. Aí veio o irmão Vanderlei, e tinha um senhor, um pastor, era chamado Pastor Tavares, né? Pastor Tavares. E aí o Pastor Tavares, ele se tornou adventista, ele deixou o pastorado dele, da outra denominação, se tornou adventista. Ele falou assim, que o irmão Vanderlei começar a estudar com ele compreendia tudo, todos os assuntos, ele compreendia a respeito do sábado, até do Espírito Profecia ele compreendeu, ele aceitou. Só que uma coisa ele não aceitava de jeito nenhum, santuário. Ele falou, não é bem assim, santuário, não entendia, ele gosta de entrar na cabeça dele, a doutrina do santuário e juízo. Ele acreditava até na profecia, mas o santuário não adiantava. Aí eu falei, rapaz, né? Aí o irmão Vanderlei falou assim, eu fiz um desafio para ele, o irmão Vanderlei contou testemunho e ele junto lá falando. Irmão, o que você come? Eu falei assim para ele, o que você come? Aí eu como isso, aquilo, outro, então fazer um teste, fica uma semana sem comer açúcar, só falou isso pra ele, sem comer açúcar. Depois a gente volta e começa a estudar de novo. Tá bom, tá. O pastor ficou uma semana sem comer açúcar. Quando foi lá, leu, falou, nossa, eu não estava enxergando isso, onde que eu vi isso? Não via isso na Bíblia? Não estava enxergando? Aí o irmão aceitou, aí o pastor aceitou, ele deu testemunho disso. Então, assim, mas o pastor foi na simplicidade dele, ele estava compreendendo, não é que ele estava rejeitando. Agora imagina se eu rejeito. Imagina se eu estou rejeitando. Entendeu? Não, mas eu não quero saber se é besteira, não quero saber, eu vou mandar para dentro tudo mesmo, vamos bagunçar. Eu não vou compreender. Não vou compreender, vou perseguir, entendeu? O próprio Deus vai estar perseguindo, fazendo esse tipo de coisa e não vai ter jeito. Então, falar. Eu só uma pergunta, falei nada até agora. Eu pensei até que tinha ido embora. Não. Ouvindo, irmão. A condescendência com o apetite, ela vai levar você seguramente a tomar uma decisão errada.
Se você for regrado no apetite, ela vai te abrir uma outra janela que vai incentivar você a tomar uma decisão correta. Então, quando você é condescendente com o apetite, você só tem um caminho, tomar a decisão errada. Quando você não condescende com o apetite, você tem dois. E essa não condescendência vai te incentivar a seguir o caminho correto. Você pode decidir, aí entra a decisão. Mesmo assim, seguir o caminho errado? Pode. Só que vai te abrir uma outra janela para clarear sua mente, para te mostrar o caminho correto. Mário, outra coisa, Mário, levando em consideração o que você falou, porque se assim, o fato de, usando a mesma linha de raciocínio sua, a pessoa tem duas escolhas. Não é à toa que hoje tem pessoas que têm uma alimentação excelente, assim, cuida da boa saúde, mas não quer saber de Deus. Mesmo mostrando para eles, não quero saber, e tem alguns que dizem até que Deus não existe. Porque escolheram isso, tomaram essa posição. E tem também o contrário, que quero saber de Deus, Deus é poderoso, Deus existe. Ou seja, como você falou, tem duas opções. Agora, quando você não tem a boa alimentação, você não tem opção nenhuma, você está escravo totalmente dos seus desejos, né? E aí você faz o que vem na cabeça, né? Quer fazer a leitura? 19, capítulo 19, segundo parágrafo aqui no aplicativo. Cristo foi nosso exemplo. Só para deixar claro, só para deixar claro, não estou dizendo que eu discordo da Não, todo mundo entendeu. Está muito bem claro. Nós só estamos enriquecendo o comentário. Se você vê um drone voando aqui, só estamos enriquecendo o comentário. Vai lá, meu filho. Cristo foi nosso exemplo em todas as coisas. Ao vermos sua humilhação na longa prova e jejum, a fim de vencer a tentação do apetite em nosso benefício, devemos aprender a vencer quando formos tentados. Se o poder do apetite é tão forte sobre a família humana e sua condescendência é tão temível que o Filho de Deus se submeteu a tal teste, quão importante é que sintamos a necessidade de manter o apetite sob o controle da razão. Irmãos, é um assunto muito importante, né? Nós sabemos que é visto por alguns como um assunto jogado por terra, né? Porque segunda coisa sem importância. E aqui salienta que se Cristo ele teve a oportunidade de fazer, de enfrentar essa tentação, porque realmente ela é uma pedra no sapato do gênero humano. E foi a primeira tentação, né, que ele enfrentou. Porque se mostra uma das mais temíveis tentações. É algo muito importante. Aqui fala, se o poder do apetite é tão forte sobre a família humana e a sua condescendência é tão temível, ou seja, se você condescender com esse tipo de apetite pervertido é tão terrível assim, que o Filho de Deus submeteu a tal teste, ele precisou realmente vencer por nós, para que nos pudesse mostrar o caminho. Por exemplo, Quão importante é esse assunto? Quão importante é isso para a nossa salvação, manter o apetite sob o controle da razão. Isso é uma coisa muito importante, é o braço direito da mensagem, da mensagem angélica. Isso não pode ser visto como uma coisa banal ou algo simplesmente... lógico que a gente sabe que é individual, né? Sim. Ninguém força ninguém. Mas é uma das nossas doutrinas. mas é algo que deveria ter mais atenção. Sim, mas outra coisa, viu? Tem que ter atenção, como você falou, e é coisa individual. Só que, vou falar uma coisa pra vocês, tá? Vocês podem concordar ou discordar, é o critério de vocês. Mas, dependendo do modo que eu considero esse assunto, eu posso estar prejudicando a obra de Deus ou não. Eu posso estar prejudicando a obra de Deus ou não. Porque, independentemente, por exemplo, tem eu, tem o Marcão, tem você, nós somos pessoas distintas. Mas dependendo do modo que eu levo em consideração isso, eu posso te prejudicar. Eu posso prejudicar o Marcão, posso prejudicar qualquer pessoa aqui. Porque dependendo do modo que eu estou levando em consideração isso. Por exemplo, quer ver um exemplo claro? Quando a gente vê muitas vezes em comissões de igreja. Às vezes
se eu não levo em consideração a mensagem de saúde, em vez de falar sim, eu posso falar não. Em vez de falar não, eu posso falar sim. Então, eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender o que está escrito, muitas vezes. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. E é onde Satanás se aproveita. E aí vira toda aquele tumulto. Em outras palavras, né, em vez de falar Jesus, o cara fala Genésio, né? E aí bagunça tudo, ou então entende Genésio. Ah, você falou uma coisa, não, você está falando contra mim? E aí vira tumulto, então, e aí a pessoa começa a ficar com raiva da outra. O pensamento do Ricardo, a gente deveria fazer o quê? Toda liderança devia sentar, fazer um balanço e falar, irmão, nós temos que fazer reforma nós aqui. A comissão tem que fazer a reforma de saúde, senão não vai prosseguir. A primeira coisa, senão não tem como prosseguir, senão vai virar bagunça. Nós vamos ficar rodeando no deserto até, e aí nós vamos achar coisa. Ah, não, é porque o Arão, é porque Moisés está nos levando. Aí, pô, nós ficamos juntos, vai ficar rodando para sempre no deserto. Porque tem que fazer. Se o Ricardo leu baseado no Espírito de Profecia, que eu vou tomar decisão errada pela minha alimentação, então se eu tô, a comissão, vamos supor, 90% come do jeito que quer, bom, a igreja vai patinar e, rapaz, aí o Espírito Santo não age. Não tem como agir, porque o irmão bem citou, como que o Espírito Santo, irmão, vai agir numa pessoa que, vamos supor, vou orar para uma pessoa, vamos supor, o irmão sabe tomar pinga, não pode, cachaça, e ele toma e pega uma cirrose, eu vou orar por ele. Como é que Deus vai curar ele? Deus cura para ele tomar pinga. Ele sabendo que não pode tomar pinga. Adventícia de berço. Então não pode. Aí fica tudo bagunçado. E outra coisa. Isso eu vou falando no contexto dentro da igreja. Agora imagina quando chega uma pessoa que não conhece a palavra de Deus e ele tem dúvidas. Ele quer saber. E aí, mas você tem uma mente totalmente anuviada, você não tem condições de esclarecer aquela pessoa, mesmo você sendo banhado pela luz vindo do céu para mostrar todas as coisas essenciais para que a pessoa compreenda, para esclarecer, para tirar a dúvida da pessoa. Mas como é que você tira a dúvida da pessoa se você mesmo não entende? Quer ver um exemplo? Entre nós? São poucos entre nós que conseguem explicar a doutrina do santuário. Poucos não conseguem explicar. Alguns porque não estudaram ainda. Não estou falando isso. Eu estou falando de pessoas que já têm caminhada cristã já um bom tempo, sabe? Que já ouviu falar, que já estudaram, sabe? Que já estudaram sobre esse assunto. Não estou falando de pessoas que entrou hoje, sabe? Que entrou, sei lá, faz 1 ano, 2 anos na igreja que está começando a entender. Que às vezes, veteranos mesmo. Estou falando de veterano. Então. Estou falando de veterano. Não consegue explicar. Não consegue explicar porque se enrola todo. Não consegue explicar a profecia de Daniel lá, as 2.300 manhãs, não consegue, sabe, linkar as coisas, explicar o que aconteceu, mostrar a parte histórica. Não consegue, é muito difícil. E essa lição da escola sabatina vai pegar a prática. Sim. Ele tá falando, essa lição você pode perceber. É a nova, se não me engano, aquele professor que enrolar é porque não sabe. Não sabe. Vai ficar enrolando. Ah, irmão, o negócio tá falando, Daniel, vai lá, irmão, qual é a receita da tapioca? Não tem nada a ver. Você pode ver, irmão, vamos fazer isso. Muitos vão fazer isso. Eles enrolam, então deixam os irmãos, irmão, qual o pedido? Tem mais pedido? Pra gastar tempo. Fica só pra 10 minutos. Porque o assunto chegar na quinta, eu não sei, e aí eu vou me enrolar. Que é terrível. Então, aí fica todo mundo sem conhecimento, o professor não sabe, o professor vai falar, irmão, eu não sei. Quem quiser, alguém sabe aí, irmão, passa, mas não é aquela presunção, orgulho, não, irmão, sou professor, e aí não fica. Falei de tudo, aqui, eu não sei, não deixa os outros saber. Fica enrolando assim, irmão, vendedor, acabou, nossa, não acabou o tempo, papai não deu, chegamos na segunda. E não só no professor, mas dos alunos também, né? Que às vezes você está explicando ali, igual aconteceu comigo hoje, explicando ali, passando a lição, falando ali da firme decisão, da parte da firme decisão do Daniel e tal. Aí, mano, deixa eu falar nesse rapidinho. Com meu marido lá no trabalho dele, o colega lá pegou a máquina e mexeu na máquina porque ele ia pra ele mexer, na hora que ele mexesse, ele ia se prejudicar e não sei o que, ele ia se prejudicar com isso se ele mexesse na máquina. Também que ele viu, avisou pro patrão dele, não sei o que lá mais. Aí eu pensei na minha cabeça, eu falei, me deu vontade de falar assim, irmão, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas aí eu falei assim, irmão, mas vamos voltar aqui pro... Vai ser os alunos da escola direto. Eu falei, irmão, o que é isso? Você vê, parece que às vezes a gente pensa que é nós que tá falhando. Fala assim, será que eu não vou
assim, a pessoa não tá Você entendendo. até Eu tô falando desmotiva, uma coisa, né? é. Desmotivado. Eu tô falando um negócio aqui, a pessoa tá falando de outra coisa que não tem nada a ver. Mas isso é o que o irmão tá falando. Pode ser É intemperância. mente botada, é. A pessoa tá falando Jesus, a pessoa, o Moisés, mano. Gente, E não é, às vezes não é nem proposital, que não a entende. pessoa tá. Nem entende. E aí tem muito irmão assim, tá cachaçado. Por isso é Porque que a mãe cuidado. entende muito bem disso aí, que a gente come. Se eu comer alimento com água, com refrigerante, isso fermenta, sobe álcool mesmo. A pessoa tá na igreja bebo. Cansado, tá mal. Muitos vai bebo, porque comeu muito tarde na sexta, e aí entuchou muita comida e vai que vai. E bravo, Vai a pessoa tropeçando. fica brava, viu? Ou se não, não sabe mesmo. Sai do culto, chega em casa, faz aquela, né? Aquele churrascão, aquela comida toda. Arrebenta. Aí, daqui a pouco tem comissão. Ixi, aí matou. Aí Aí pronto. você matou a igreja. Vamos tomar ali a lição do irmão ali. Aí, rapaz. E olha, Era pra soltar Jesus, solta Barrabás. Sim, mas é porque não compreende o que tá fazendo, né? E olha que a mensagem de saúde ela é bem ampla, hein? Bem ampla mesmo. Porque a gente mesmo tá se pegando todo dia comendo coisa errada. Porque todo dia que a gente lê, a gente fala, gente, pronto, agora acabou, a gente não compra mais. Às vezes a gente joga fora na metade mesmo, tá Mas entendendo? aí você tá subindo essa casa de santificação. Só que, não, então, aí é o que acontece, igual o irmão falou, às vezes a gente tá regrado e mesmo a gente, olha, e ficar regrado aqui na cidade é quase possível, porque até a fruta e o legume tá envenenado. Como é que E a vai ficar regrado aqui? tendência, Você tem que infelizmente, estudar muito, é a pessoa bom, ficar um pouco antissocial. Igual um professor de faculdade, tem que Infelizmente, não é estudar a muito, você tem consequência. que estudar pouco. É a pessoa fica antissocial. Não é porque a pessoa é chata, porque você não vai mais frequentar. Vamos supor, você tá nos botecos, você não vai mais no boteco, pronto. Já é. Você comia carne de porco, você não vai na família que come carne de porco. Aí, você tem carne de porco. Daqui a pouco você cresceu na fé, vegetariano. Rapaz, churrasco que eu não vou mais na família. Aí daqui a pouco não come açúcar, já vai evitar festas. E aí quando você chega na família fala assim, rapaz. vou dar, aí você, a minha piadinha, vou dar pra ele, porque não come nada mesmo, não come nada mesmo, né? Ele é Não, cheio mas não de precisa coisa. ser nem na família, não precisa ser nem na família. Hoje mesmo, vai na igreja, a igreja vai fazer social. Você vai lá ver na social lá, os alimentos que tem, é tudo os alimentos lá fora não são, é a mesma coisa, não tem nada saudável. social. Aí você vai lá e Você fica, fecha na caverna. fica lá e fala, o irmão ali, ó, quer ser perfeito, olha lá, perfeito. ali, ó. É complicado, Porque né? E aí, Porque geralmente as pessoas não respeitam. Não é. Tipo Muito. assim, a pessoa que comendo carne, irmão, sossegado, leva meio espetinho de soja, pode ficar sossegado. Mas aquela pessoa que come carne, ela gosta de ficar alfinetando. Ela Sabe gosta por quê? de. Porque denuncia o pecado dela. E Ela ela se fica incomoda. alfinetando. Ou vai te oferecer, irmão, tu aí tem carne aí? Não, tem não, irmão. Come isso aí, irmão, na igreja. Tem não, irmão. Aí você tá comendo, os irmãos tá dando risada. Mas enganou. Isso não é satânico. Isso é coisa de Satanás. então, irmão, Porque vamos supor se a pessoa tem uma alergia, vamos supor, eu não tenho alergia, e ele come e dá um infarto lá. E eu falei pro irmão que não tinha negócio. Esse sangue cai no irmão. Cai no irmão. Muito cuidado com isso aí. mas nós temos que alimentar a esperança, né? Nós temos que alimentar a esperança para que o povo de Deus, né? Pelo menos uma parte, né? Acorde quanto é tempo e se consagre, porque senão fica difícil, na verdade. Nós temos que ter essa esperança, porque é a igreja de Deus, Deus acredita nela, Deus acredita que essa igreja, e essa igreja que é militante vai ser a triunfante, nós sabemos disso, vai triunfar. Se vai triunfar, quer dizer que vai ter gente que vai acordar enquanto é tempo e vai se consagrar a Deus. Então nós temos que ter essa esperança, né? Essa esperança, que vai ter gente que vai se consagrar a Deus. Então, nosso desejo é que nem o irmão estava falando. Não é orar para que a pessoa fique curada, não, é orar para que Deus abra os olhos dela enquanto é tempo. Porque você está fazendo coisa errada e não quer saber, fala assim, abre o olho desse homem, abre o olho dessa mulher, para que ele consiga para que ele se converta, mude de vida. Porque orar para que cure, mas Deus não vai abençoar mesmo. É verdade, não vai abençoar mesmo. Mas orar para que a pessoa transforme, para que Deus transforme a vida dela, Deus é poderoso para fazer um milagre. Né? Nós temos que fazer isso. E como falar, e manter a esperança viva. Estou lembrando aqui da pregação que eu faço quando eu falo de saúde, né? Eu falo aqui do apetite, né? Nós sabemos que o apetite pode a gente perder até a nossa salvação por causa de confundir com o apetite, né? Aí tem aquela visão da irmã Marta que ela fala que traz uma visão que viu lá o Satanás, né? Os olhos reunidos, né? E ela falou, qual foi o plano de Satanás ali, né? Converter os alimentos que Deus criou em venenos, né? Infelizmente aí nós sabemos que hoje, se a gente ir no supermercado aí,
Se você achar 10% de coisa natural, é muito. Né? É Talvez mais essa difícil. tradição inteligente, que ele já ia atacar o quê? Já que não pode atacar outras áreas, eu vou atacar na área do apetite. Eles gostam de comer que nem um leão. Vou atacar no sal, vou atacar no açúcar, no chocolate. E as pessoas vão comendo, uma inocência ali. E Satanás tá triunfando. E tá levando muita gente esse caminho aí. Às vezes as pessoas falam, né? Mas você come só legumes, essas coisas, os agrotóxicos. Eu sigo um nutricionista que ele é frugívoro, ele não é adventista nem, mas ele dá palestra nas igrejas adventistas. Ele não é o Eduardo Conato. E ele fala que as pessoas se preocupam tanto com os agrotóxicos, mas não chega nem perto das outras coisas ruins que as pessoas comem. As pessoas comem carne dos animais que comeram agrotóxicos, né? Pior, 10 vezes pior, comem outras coisas piores que são totalmente cancerígenas, mas as pessoas focam nas verduras e nos legumes que têm agrotóxicos. Por causa disso. Mas não se compara nem com o que elas comem. Veneno. Quando as pessoas me falam isso, eu quero agrotóxico e tal, eu falo assim, tá, você conhece alguém que já morreu de agrotóxico? Comendo verdura? Você conhece alguém? O máximo que você vai ter um agrotóxico é você ficar gripado, você ter uma coisinha. Isso aí é por isso é a mensagem do campo. Agora você come aí carne que tá cheia de antibiótico, tá cheia de agrotóxico, tá cheia de tumor de câncer, tá cheia de... O leite que tem fuso. E aí você quer falar de agrotóxico? E a profeta do Senhor mostrou que Satanás ia colocar a mão nos alimentos. Então quem comer, você sabe que você está comendo, o diabo colocou a mão. Né? Você vai ter a sua consequência. Tá sabendo? Então é um dos piores pecados, né, dessa... Aí por isso que aqui o pastor Adolfo falou que o empobrecimento dos povos. Claro que vai empobrecer os povos. Não vai mais pregar essas mensagens de saúde, não vai pregar santuário, vai pregar que Jesus é bom e recebe, ó. Uma tremidinha. Bom, a igreja evangélica faz isso muito bem, são profissionais nisso. Você quer receber isso? Vai na igreja pentecostal. Você sai de lá, tudo arrepiado, gostoso. E agora nós imitar eles, o empobrecimento o pastor Adolfo fala, o empobrecimento dos cultos. E ele até cita aquele, não fala o nome, mas é aquele pastor lá que prega bem, né? Ele falou, ele está pregando a nossa mensagem. E nós estamos pregando a mensagem dele. Inverteu Júnior. Paulo Júnior. Inverteu. Ele prega a nossa mensagem que nós devíamos pregar e nós estamos pregando a dele. Mas você vê, esse nutricionista que eu estou falando que o irmão conhece, eu acho que ele é espírita, sei lá o que ele é. Ele é agnóstico. Ele frequenta, ele dá palestras na igreja adventista, sendo que ele não tem a luz que a gente tem, que são os livros. E a igreja adventista do Mas norte, ele conhece mais? Conhece, mas não, né? Ele citou quando vocês surgindo para dar leite, Mas a gente deveria estar fazendo esse papel que ele faz, não a gente chama alguém de fora. Sim, isso é uma vergonha. O empobrecimento nosso. Então, isso é nosso. Se a gente não pregar, as pedras clamam. Jesus falou. E aquele rapaz só come cru, hein? E ele faz jejum grande aí. Jejum de vários dias. Assim. Ele já ficou acho que 6 dias já. Não, mais de 15 dias, acho que 20 e poucos dias. Tem ele e tem um outro também. Tem um outro também que eu conheci recentemente também. Que outro dia eu tava até vendo os stories dele. Cada dia ele postava uma story lá. Ele ficou acho que 26 dias, 28 dias só na água. Viveu tranquilamente. E aí ele teve um dia que ele até falou assim, mostrou um vídeo dele fazendo lá, preparando o alimento. A visita que ele recebeu, né? A vezes desesperada. E imagina ele ali, já estava com 25 dias de jejum, preparando a comida para o pessoal comer, né? Que era comida. Mas assim, né? Imagina aí, o cara naquela tentação ali de pegar um pedacinho de tomate assim. E aí você vê, o cara estava firme no jejum dele, era firme. Eu vejo que eles caem na questão porque eles comem em excesso. Nossa, não, eles não têm tipo a regra nossa, né? De 5 segundos. Eles vão comendo o dia inteiro, assim. E come uma melancia inteira. Mas também é crugívoro, né? A fruta de 3 em 3 horas, né? A questão dela é comer é rapidinho. E ele é forte. Depende. Ele faz aquela musculação nele. Dá fome rápido. Dá fome rápido. É forte? Será que não sente vontade de comer alguma coisa salgada? Porque assim, eu particularmente como alguma coisa salgada, quero uma coisinha doce, às vezes dá vontade de comer alguma coisa salgada. Acho que tá doce. Né? Uma vez assim, eu falei assim, olha, se eu ficar sem comer alguma coisa salgada, assim, eu começo a me sentir mal, né? Parece que eu...
Aí ele falou assim, olha, é uma dependência química que você tem, eu me senti uma drogada, ele falou. Apesar de que a irmã White falou, ela condenou a questão de ser tirado totalmente o sal, porque ela disse que tentou tirar o sal porque o médico indicou, não, e ela se sentiu fraca, então ela voltou a botar em pequenas quantidades. Mas no caso, foi um jejum de frutas. Ah, sim. Entendeu? Era uma coisa assim. Temporário. Sim. Eu acho que alguma coisa ele come sal, ele é crugívoro. Alguma coisa ele deve Tem comer sal. então, esse outro que eu conheço também, que ele falou que a gente cortou. Recentemente ele tirou o sal, ele falou, né? Ele tirou o sal. Tá falando do sal? Mas ele comia o sal mesmo, é o sal. Sim. O sal não, mas sal no recentemente alimento ele tirou. Ele tirou, obrigado. Mas tipo assim, porque assim, o que eles comem é cru, entendeu? Eu não acho que, pelo que eu conheço, eu não sei, não tem nada cru assim que tenha sal. Não, né? os alimentos têm sal, que é só minerais. Não, tem o mineral sal, que é a raiz. que é raiz salgadinho, Estresse, não, aquele estresse, mas eu tô falando o sal mesmo dele usar o sal. Sal refinado, Não, né? isso Nossa, sal. Qualquer sal, mesmo que seja. Pelo que eu vejo desse guarda, ele não usa nada de Ele sal. também não vejo ele usando. Pratos, nem nada. E ele dá testemunho, porque ele posta que ele era obeso, era acima do peso, tinha diabetes, tinha um monte de problema e hoje ele não tem nada. Ele falou que já faz muito tempo que ele não quer nem gripar. Ele não sente frio. Capítulo 19, obrigado, viu? Capítulo 19, parte do que eu li aí, que é o segundo capítulo, ou segundo parágrafo. Nossa, o aplicativo aqui não tem parágrafo. Como pode? Uma exortação aqui que nos é mostrado. Como pode um professo cristão, tendo uma consciência esclarecida e tendo a Cristo diante de si como seu exemplo, submeter-se à condescendência com apetite que tem debilitado a mente e o corpo? Como pode? Aí vem aqui é fato doloroso que hábitos de satisfação própria às expensas da saúde e poder moral estão atualmente jogando grande parte do mundo cristão nos laços da escravidão. Professores cristãos no mundo da escravidão? Misericórdia. Vai um escravo. E aí não é escravidão. É escravidão de nós 1500, mesmos, não, né? é escravidão do pecado aí. Do diabo. Misericórdia. Então, irmão, nós tá naquele trem lá, lembra, Ricardo? Da coisa? O trem lotado, irmão, Glória. O trem cheio de evangélico e de cristão, né? Em tudo. Ô, Glória. Aí, mocha, vai lá vendo aqui no vagão, no primeiro vagão. E quando foi ver quem tá aqui no trem, Satanás, guiando o trem inteiro, irmão. Aleluia, nós estamos cantando aqui, lendo Bíblia, vamos embora. O diabo tá levando todo mundo. Você pode ver quem tá falando, ó. Quem tá falando? Ela tá falando aqui cristão, né? Você que disse cristão. Bem esclarecida. Não tá mente esclarecida, não tá falando dos outros aí. Não tá falando de pessoas que não têm conhecimento de nada. Tá falando de você que diz que tem conhecimento. Que tem conhecimento da mensagem. Aqui, ó, como pode que você, Guilherme, tendo uma... Aqui é pra mim. Isso, põe o nome do Guilherme. Como pode que você, Guilherme, um professo cristão, tendo uma consciência esclarecida e tendo a Cristo diante de si como seu exemplo, submeter-se à condescendência ou com apetite que tem debilitadamente o corpo? Isso aqui é pra nós lermos assim, né? Sim. Sou eu. Isso aqui é a pancada, gente. Reflexão constante, Isso aqui é a pancada. É pancada. Gente, como pode, né? Isso é pra tirar xerox de colocar na geladeira, no espelho de banheiro. Né? Fazer uma camiseta assim. Tem muitos cristãos devendo que nem pouco saiu do Egito. Quer voltar pra trás. Saber da panela. Tá desse jeito. Falando até da alimentação saudável, esse pão viu. Então, reclamava do maná cair do céu, né? Deus queria saúde para aqueles filhos dele, mas não quiseram, a mesma coisa, a rejeição dessa mensagem. Acho que também no no dia da paz. Coríntios 10, o povo de Israel é um exemplo para nós, né? 1 Coríntios 10 é um exemplo para nós. O que fazer e o que não fazer. E aí ela cita o apetite, cita um monte de coisa lá. Misericórdia. Rapaz, o negócio é sério, viu, irmão? Não tem assim refresco, não tem refresco. Igual o irmão falou lá, tá aprendendo coisa nova, ih, mano, não posso comer isso, vai deixando. E é progressivo isso aí, mano. Não tem refresco mesmo, só que não tem refresco mesmo. O próprio Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que larga é o caminho que é a perdição. Com medo de tu sambando. Larga e estreito é o caminho que vai levar a salvação. E o caminho é estreito para todo mundo, viu? Não é somente para quem tem conhecimento, não. Para quem está começando a ter conhecimento também. O caminho é mesmo. A Jesus, não, você não tem conhecimento ainda. Passa no lago primeiro, depois no meio do caminho, vou jogar no estreito. Não tem essa não, você tem que entrar, você já tem que entrar no estreito. Eu estou me arrebentando aqui, vai se arrebentar junto com quem já está faz tempo lá. É verdade. O caminho é estreito para todo mundo.
O de Cristo é estreito para todo mundo, porque quando fala de caminho estreito, fala de caminho de renúncia. De renunciar ao que você gosta, do que você quer. Né? Por isso que é estreito, por isso que é sofrido. Né? O lado é o outro, que o pessoal não quer saber de nada, tá pensando que no final vai ter coisa boa, não vai ter nada. Só para passar onde a gente for. A gente está falando sobre alimento e tudo mais, né? Aí lá no Conselhos sobre Regime Alimentar, página 375, parágrafo 2, manuscrito 38, 1898, diz o seguinte: o Senhor disse claramente ao seu povo que eles viriam todas as bênçãos, caso eles guardassem seus mandamentos e fossem um povo particular. Advertiu-os por meio de Moisés no deserto, especificando que a saúde seria a recompensa da obediência. O estado da mente tem grandemente que ver com a saúde do corpo, e é em especial com a saúde dos órgãos digestivos em geral. O Senhor não proveu carne ao seu povo no deserto, porque esse regime suscitaria doença e insubordinação, a fim de modificar a disposição e levar as mais altas faculdades do espírito a exercício ativo. Deles tirou a carne de animais mortos, deu-lhes o pão dos anjos, maná do céu. Só para esclarecer. Queria comentar aqui, tá falando aquela contexto aqui. A gente, né, adventistas, né, temos essa mensagem falando de saúde, mas às vezes a gente não percebe que Deus quer, nessas mensagens, nos educar como se alimentar. Nós estamos vivendo o quê? Nos últimos dias dessa terra, né? Irá chegar aquele dia de não comprar e nem vender. Vamos fugir para as montanhas. Se a gente já estiver preparado, aceitar essas mensagens, nos alimentar com aquela frequência, uma distância boa de horário de comer, a gente não vai sofrer muito. Mas se a gente não começar a educar o nosso paladar, a nossa alimentação, né, obedecer a essas mensagens, quando chegar esse dia, muitos não vão aguentar, irmãos. É verdade. E não vamos aguentar. Eles vão preparar. Que é bom ir pro campo hoje, para as montanhas, ficar parecendo louco, porque amanhã você vai ser o que vai estar ajudando todo mundo, você vai ser o rei amanhã. É verdade. Do que ficar aqui esperando sendo rei na cidade, para depois você ser um louco lá no meio da rua, não sabe nada. Não é? Você parece um rei. Tá, que a gente quer obedecer. Beleza, se você não quiser obedecer, tudo bem. Mas quando chegar naquele dia, você vai lembrar de tudo. Foi muito obedecido, treinado, o meu corpo já, ficar um bom tempo sem comer, né? Mas hoje a gente come ali tudo que quer. Leu lá, ó, aqui, ó. No caso da carne, eles ficaram foi desobediente de subordinação. E subordinação é desobediência à autoridade estabelecida, a revolta, a rebelião. Ou seja, foram rebeldes e também teve rebelião com a ordem estabelecida que foi Deus, falou, não vou dar carne para vocês não. Insubordinação. Revolta. Cara revoltado. O irmão prega de saúde. Vê se não falar de carne. Fala assim, fala carne, É insubordinação. Posso ler um negócio aqui? Não é do livro, mas tem tudo a ver com o assunto que todo mundo está falando, tá, gente? Tá? Tá? Há entre os adventistas, né? Não é no mundo não. Há entre os adventistas do sétimo dia pessoas que não darão ouvidos à luz a eles dada relativamente a essa questão. Fazem da carne parte de seu regime dietético. Sobrevém-lhes doença. Enfermos e sofrendo em resultado de sua própria direção errônea, pedem orações dos filhos de Deus. Mas como pode o Senhor operar em seu favor quando eles não estão dispostos a fazer-lhe a vontade? Quando se recusam a dar ouvidos às suas instruções no que concerne à reforma de saúde? Conselho sobre o regime alimentar, capítulo 23. Então, não adianta pedir orações se... E ainda fala aqui, ó, por 30 anos tem a luz sobre a reforma de saúde sido comunicado ao povo de Deus. 30 anos naquela época. Agora já tem 150. Muitos, porém, têm tornado objeto de zombaria. Não é assim que é até hoje? Tem continuado a usar chá, café, condimentos e alimento cárneo. Tem o corpo cheio de doenças. Como podemos nós, pergunto, apresentar tais pessoas ao Senhor para serem curadas?
como nós podemos apresentar orações em Orando por favor, as pessoas. sendo que zombam da mensagem de saúde. E que Deus tenha, É 401, acho. que Deus tenha misericórdia, 401. né? Misericórdia de nós e que nós possamos dar ouvido ao seu Espírito Santo, para que o milagre seja feito. Eu bato nessa tecla, irmão, porque nós sabemos a profecia. Deus não mente, né? Deus não mente. Vai ter o povo que vai se levantar, vai ter o povo que vai honrar o nome de Deus. A igreja vai ser triunfante. E vai ser no meio desse povo aí. No meio desse povo que você Vai fala ser assim. escarnecido. Vai ser no meio desse povo aí que ninguém dá nada. Que ninguém dá nada, sabe? Vai ser no meio desse povo aí. Então, é isso que nós temos que ter em mente, gente, sabe? Que nós possamos, né? Que nós possamos pedir a Deus a cada dia, Senhor, faça eu fazer parte desse povo. É desse povo que vai estar em pé, mesmo que seja ridicularizado, zombado, escarnecido, né? Tido como se fosse ridículo, né? Mas que eu esteja do lado do Senhor, né? E que mais pessoas possam vir também. O que nós temos que fazer conforme nem o profeta, né? O profeta Judas fala, né, que nós temos que agir, né, e na medida do possível tirar alguns do fogo, né, resgatar o que nós pudermos. O Espírito Santo ele vai dando entendimento lá pro povo que está lá fora. Hoje eu passei assim, vi um paizinho saindo da igreja católica, e parei e fiquei batendo papo com ele. Aí ele falou assim, eu sou católico, mas isso aqui é a Babilônia, está escrito no Apocalipse. Eu falei, onde você foi buscar isso? Ele falou, pega o Apocalipse e lê. Ele não compreende. É uma situação. Mas Deus está levantando pessoas de vários lugares. Porque se nós a rejeita, Deus não vai ficar trabalhando. Deus procura outro. Deus não é Deus sem nós. Nós achamos assim, o último bolacha do pacote. Ai, Deus só volta nação adventista, prega evangelho. Deus usa Paulo Júnior, Deus usa qualquer um lá. Deus, esse rapaz aí, ó, que é agnóstico, Deus usa mula para pregar mensagem. E que importa que seja pregado. E Deus vai falar, se você não pregou, eu dei pro outro. E outra coisa, Alexandre, outra coisa que eu quero falar, em cima disso, na questão de pregação. Veja, olha só, vai surgir pessoas que vão agir que nem os ninivitas. Quando Jonas foi lá e não estava nem interessado em salvá-los. Foi o seguinte, vocês vão tudo morrer se não se converter. 40 dias já era. 40 dias já era. Foi isso que ele falou. Diz que em um dia ele passou a cidade toda. E geralmente não é assim quando a pessoa vai pregar o evangelho, quando a pessoa quer salvar o outro, né? Ele demora, ele insiste. Vamos, rapaz, né? Vamos, né? Não, foi rapidinho, vai tudo morrer. Depois que ele falou. Só vim dar o recado. Não, ele só vim dar o recado. Aí diz que o povo se converteu. Aquela geração se converteu. Então, milagres acontecem. Então, às vezes, né? Às vezes quem tem a luz e o conhecimento está rejeitando, Deus vai chamar outro e vai assumir esse lugar. Isso pode ter certeza. Estou falando não lugar de para ser salvo, não é isso que tá todo mundo salvo, não é isso que eu estou falando. Estou falando o lugar de ter a honra, o privilégio de levar avante a última grande mensagem desse mundo, porque é uma honra. Fazer parte da última igreja. Fazer a parte é uma honra que nós temos. Deus nos honrou com isso, entendeu? Nós não estamos fazendo favor nenhum para Ele. Nós estamos sendo privilegiados, honrados, porque Ele nos chamou. Olha, estou dando essa oportunidade para você. Obrigado, Senhor. Aí nós temos que agradecer, não reclamar. Eu tenho que fazer de novo, não sei o quê. Tem que agradecer. O Israel recusou, Deus falou, vai, não dá. Chama outro. Tem algum texto? Senão nós encerra aqui, né? É porque foi Vamos fazer a nossa oração. Agora eu orar sem cessar. Amém. Grandioso Deus e eterno Pai, louvado e agradecido sempre seja o teu nome, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Pai, que mais uma vez nós estamos aqui reunidos em um pequeno grupo para aprender mais a tua palavra, Amém. ouvir e praticar a nossa vida. Por favor, Senhor. Amém. Pedimos, Pai, que a nossa reunião
seja sempre unida através do Teu Espírito Santo, Pai, também. Amém. Nos ajude, Pai, a gente está vivendo esses últimos dias, pregando, levando as verdades para aquelas pessoas que não conhecem, Pai. Peço, Senhor, de cada um de nós aqui, que o Teu Espírito Santo vai trabalhar fortemente para a gente se preparar, Pai, preparar nossa família, preparar nossos amigos, nossos vizinhos, e mostrar, Pai, para toda a nossa cidade que o Senhor é o Deus verdadeiro de Israel. Amém. Pessoa também, cada família que eu digo do Senhor, que o Espírito Santo ajude ela na sua caminhada cristã, nos ajude a nos preparar para os eventos finais e nos ajude, Pai, a estar forte nesses últimos dias, que nós sabemos que as coisas não será fácil. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa nosso pecado, nossas falhas, nos ajude, Pai, a vencer as tentações do inimigo. Amém, Senhor. E seguimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.